Olá, desejo que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro Voltei, ditado pelo espírito Irmão Jacob e psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 18. O próximo item deste capítulo é experimentação. Certo companheiro de aprendizado convidou-me a experimentar praticamente as lições da escola iluminativa em que nos reajustávamos. Iríamos ao rio, onde recebêramos valiosas bênçãos da fé. Procuraríamos alguns dos casos de doutrinação e socorro, junto aos quais funcionáramos, e aplicaríamos então os princípios recebidos. O orientador, a quem expusemos o projeto, aprovou-o com evidente satisfação, mas considerou que deveríamos seguir em companhia de alguém mais apto que nós, de modo a não perdermos a semeadura. Indagou sobre as particularidades do empreendimento e, depois de ouvir-me o colega, quanto ao que intentava efetuar, comentei o meu objetivo. Lutara durante muito tempo com o perigoso obsessor de um alcoólatra inveterado. Não conseguira demovê-lo, renová-lo. Gostaria de observar o caso in loco e, com as preocupações a que me compelisse, extrairia certa amostra do serviço maior que me aguardava. O diretor ouviu pacientemente e não apresentou qualquer embargo ou empecilho, recomendando-nos em seguida a custódia, ou seja, a proteção do irmão Ornelas, veterano em trabalhos da espécie que pretendíamos atacar. Em breve, achávamos-nos na cidade à noitinha. O companheiro que nos seguia de perto explicou que inúmeros irmãos de outros círculos, impossibilitados por longos decênios de retomar o corpo terreno, se dedicam a tarefas obscuras, ou seja, enigmáticas e sacrificiais, entre as almas endurecidas ou sofredoras, a fim de conquistarem, pela abnegação e pelo heroísmo silencioso, a irradiação luminosa que lhes falta. Vastos anos despendem no esforço de renúncia, adquirindo humildade no trato de almas rebeldes e ásperas, quais semeadores buscando a dádiva da flor e do fruto ao contato do chão bruto. Em geral, são homens e mulheres que se desmandaram na autoridade e no dinheiro, na inteligência ou na beleza, assumindo graves compromissos morais que se consagram depois do sepulcro, por extenso prazo, ao gênero de atividade que íamos tentar em benditas peregrinações de auxílio aos semelhantes, ostentando a aflitiva posição de servos apagados e anônimos, para melhor atingirem os fins a que se propõem. Então, vemos aqui que Jacob estava estudando juntamente com os outros colegas do plano espiritual, e um dos colegas sugeriu que fossem às proximidades da Terra para auxiliarem algum necessitado de amparo, para melhor desenvolverem a capacidade de auxiliar. Porque eles estavam vendo o estudo na teoria, eles queriam na prática. Então, necessitavam colocar em prática o que haviam aprendido na teoria. Eles pretendiam ir ao centro espírita onde conviveram quando encarnados e procurariam neste lugar algum necessitado, melhor dizendo, que aceitasse o auxílio e também contavam com ajuda no aprendizado, com a participação dos médiuns daquele centro espírita. Porém, o orientador deles, do plano espiritual, aprovou o projeto com satisfação, mas considerava necessário levar alguém experiente e indica o Ornelas, e também queria saber as particularidades do que procuravam realizar.
Depois dessa conversa, Jacob sugere um caso conforme a proposta que foi colocada. Jacob, então, relata o caso de um perigoso obsessor que prejudicava um encarnado que era um alcoólatra inveterado. E quando encarnado, Jacob procurava auxiliar esse obsessor do alcoólatra, porém não havia bons resultados ao alcoólatra. Agora, Jacob queria observá-lo onde estava vivendo com o objetivo de conhecê-lo melhor para ter uma ideia do serviço trabalhoso que o aguardava. O diretor então orienta que o irmão Ornelas deveria acompanhá-los, pois tinha experiência no trabalho e eles estavam querendo realizar. Logo depois, se dirigiram para a cidade no período da noite. O companheiro que os acompanhava explica que há espíritos de outros círculos que demoram decênios para reencarnar, então se dedicam a tarefas complicadas e sacrificiais no plano espiritual para conseguirem a irradiação luminosa que lhes falta. Levam vários anos tratando almas rebeldes e ásperas no plano espiritual. Geralmente são pessoas que fizeram mau uso de suas condições durante a encarnação, tais como abusaram da autoridade, do dinheiro, do mau uso da inteligência ou mesmo da beleza. Estes se dedicam a tarefas sacrificiais, provas difíceis, pois procuram auxiliar almas endurecidas ou sofredoras para conseguirem conquistar a irradiação luminosa que lhes faltava e, portanto, buscavam ações pelo altruísmo e ao heroísmo silencioso. E também acabam desenvolvendo a humildade. Vamos agora ao próximo item. Ante um espírito perseguidor. O alcoólatra, cuja situação me levara a diversos serviços de preces e doutrinações nos últimos tempos de minha experiência no corpo, achava-se num bar suburbano e a encharcar-se. Ao lado dele, o temível perseguidor dava expansão a impulso menos dignos. Cada copo cheio era uma nova taça de venenoso fluido que ele aspirava com estranha volúpia. Aproximamo-nos sem perda de tempo. Antes de qualquer entendimento, Ornelas advertiu-me que, fora dos laços físicos, o socorro aos espíritos transviados exige outros recursos, além das armas verbais. Achávamo-nos ali, esclareceu prestimoso, sem o elemento controlador da mediunidade. Quando o instrumento encarnado jaz nas trevas da ignorância, a entidade em desequilíbrio absorve-lhe o aparelho completamente, raiando pela possessão absoluta, e então verificamos nos círculos terrestres a exata reprodução da alma desorientada e desguarnecida de razão, oferecendo extensas mostras de loucura. A maioria dos médiuns, porém, ainda mesmo quando sonâmbulos puros, de algum modo controlam os comunicantes irrequietos ou infelizes, exercendo determinada censura sobre as palavras rudes ou inconvenientes que desejam pronunciar. Estaria naquele instante com um obsessor frente a frente. Deveria preparar-se para demonstrar-lhe os melhores sentimentos do meu coração, aliás, do seu coração, porque, da parte dele, me daria a conhecer as notas mais íntimas da própria consciência. Abeiramo-nos da dupla lamentável. O verdugo fitava um copo vizinho ao jeito do magnetizador interessado na presa. Era uma triste figura de vampiro que provocaria gestos de pavor nas pessoas em derredor se lhe pudessem fixar a máscara diabólica. Voltando-se para nós e
Voltando-se para nós e sentindo-nos a observação calma, ao que me pareceu, concentrou-se para melhor resistir-nos. Sorriu escarninho e, detendo-se de modo especial sobre mim, gargalhou franco. A princípio molestei-me. Experimentei mal-estar intraduzível. O espírito endurecido, a envolver-se em sombria nebulosa, arremessava contra mim forças envolventes e perturbantes. Ornelas sacudiu-me os ombros vigorosamente e disse: vejo-lhe a inexperiência, não tema, centralize a vontade e reaja com todas as energias de que dispõe. Prepare-se para ouvir e falar com serenidade. Suas condições psíquicas virão à superfície do rosto e do verbo. Não se deixe abater, ajudá-lo-ei. A advertência calou-me consoladoramente no íntimo, embora, na realidade, não conseguisse sofrear o receio em face da agressividade do perseguidor, que se unia a mim com expressões provocadoras. Então, vemos aqui que os espíritos que estavam na mesma colônia, que viviam no plano espiritual, estavam estudando como auxiliar espíritos em condições difíceis e que costumavam não aceitar conselhos e nem pensavam em vivenciar as leis divinas. E Jacó refere-se a um espírito voltado para o mal, procurando alimentar o vício da bebida em determinado encarnado. Então foi autorizado esse estudo com o objetivo de aprender a auxiliar aqueles que vivem em situações difíceis. Vamos ao próximo item. Diálogo surpreendente. Diante do temível algoz e sob a sua zona de influência, sem o concurso de um médium, qual se verificava nas doutrinações de outro tempo, tive o impulso de adiar a experiência. Não seria melhor que eu me fortalecesse mais? Ornelas, no entanto, com um olhar severo, impediu-me o recuo e, pousando a destra sobre minha fronte, aconselhou-me a prosseguir, prometendo inspirar-me nas observações convenientes. Mantive-me seguro e fixei destemerosamente o obsessor. Percebendo minha decisão, o infeliz reconheceu os punhos cerrados com que me afrontava colérico. Entre mentes, a colaboração magnética de Ornelas me alimentava, causando-me grande reconforto. Foi assim o meu primeiro diálogo após a morte com um espírito desviado do bem. Meu irmão, disse-lhe emocionado, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? O espírito responde, e você, nem mesmo depois de morto, desiste de me apoquentar? Revidou o obsessor raivoso. E ele responde, sim, não desisto porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. O espírito difícil diz, mas não lhe vejo luz alguma. Como quer você dar o que não tem? A alegação chocou-me e por pouco não fugi ao entendimento. Contudo, a mão vigorosa de Ornelas me amparava e respondi, trabalharei sinceramente no bem até que a vontade do Senhor me ilumine a alma. O perverso interlocutor riu-se, desrespeitoso, e prosseguiu. Por que insiste? Não adiantará nada. E Jacó me fala, fora da caridade não há salvação, retruquei confiante. Não julga ser nosso dever auxiliar o companheiro de mente enfermiça, ainda ligado ao corpo terrestre? Não lhe conhece a família respeitável e sofredora? Ora, Jacob, falou-me contundente, você se refere à caridade com tanta segurança?
Como não? Que será de nós sem a prática do bem? E o espírito difícil diz: ao que me consta, exclamou sarcasticamente, você na terra dava grande preferência ao dinheiro, estimava profundamente a própria fortuna. Nas minhas reações de homem velho, quis dizer-lhe que era mais justo amar o próximo dinheiro que os bens alheios. Todavia, a expressão fisionômica de Ornelas me susteve a frase de autodefesa e, em vez de proferi-la, acentuei com serenidade. Ele diz: recebi as vantagens materiais auridas no esforço digno, tal como o mordomo que detém consigo transitoriamente as dádivas do Senhor. O que o Todo-Poderoso me confiou, já restituí de consciência feliz aos seus lábios desígnios. O verdugo fez um esgar de ódio e voltou a comentar: não lhe reconheço autoridade para conselhos. Você foi sempre um homem áspero, indisciplinado, voluntarioso. Muita vez acabava de apontar-nos o bom caminho para seguir estrada contrária. Agora quer ser apóstolo. Marcou um gesto ridículo a fim de torturar-me e continuou: frequentemente, após deixar os aparelhos mediúnicos através dos quais trocávamos ideias, eu lhe seguia os passos discreto e notava que você não agia de conformidade com os próprios ensinos. Semelhantes frases, ditas a queima-roupa, desconcertaram-me. Ruborizei-me envergonhado. Todavia, Ornelas garantiu-me a firmeza de ânimo. Então ele diz: sim, reconheço as minhas fraquezas. Entretanto, sincero é o meu desejo de renovação e melhoria. Não nos santifiquemos de uma vez e, se todos os pecadores se negarem ao trabalho do bem, sob a alegação de se sentirem maus e ingratos, como poderíamos aguardar vida melhor para o mundo? Se os espíritos comprometidos com a lei não se resolverem a colaborar no resgate dos próprios débitos, por se reconhecerem endividados, jamais atingiremos a necessária liquidação das contas humanas. Compreendo que não sou um padrão vivo dos conhecimentos evangélicos, confiados à minha alma pela compaixão divina. No entanto, creia que não repousarei enquanto não afinar minhas atividades com os ideais redentores que abracei. O interlocutor não se alegrou com a argumentação. A lealdade de minhas declarações esfriava-lhe a cólera. Escutou amuado e, assim que o intervalo surgiu espontâneo, considerou menos irônico. Seu caso, então, será o do médico que deverá restaurar primeiramente a si mesmo. E Jacob diz: não nego semelhante necessidade. Tudo farei pelo meu próprio restabelecimento espiritual. No serviço bem sentido e aplicado, encontraremos a corrigenda de nossos erros e a redenção do passado, por mais deplorável e delituoso. Acredite que o doente, menos egoísta, providenciará remédio e recurso para si e para os outros. Persistindo em sua atividade, você prejudicará a si mesmo. O desditoso, em crise de desespero, lembrou-me acremente certas falhas da experiência humana em voz alta, mas, auxiliado por Ornelas, eu ia encontrando meios de responder sem irritação construtivamente. Terminado o longo e desagradável diálogo em que me vi inesperadamente envolvido, aplicamos passes de socorro ao irmão encarnado, que se mantinha em aflitiva condições de enfermidade e embriaguez. Após enorme relutância, o terrível perseguidor consentiu em que eu orasse
colocando-lhe a cabeça entre as minhas mãos. Supliquei ao Senhor fervorosamente que nos amparasse, a ele e a mim, para que pudéssemos melhorar o coração e subir no conhecimento e na prática do bem. Fim da minha primeira observação pessoal de serviço, o obsessor fitou-me de maneira diferente. Pareceu-me não tanto agressivo, revelava-se disposto a entender-me à disposição fraterna, porque eu esperasse maior soerguimento, habituado ao imediatismo da luta terrestre. Ornelas despertou-me exclamando: não aguarde um reajustamento apressado. Se a semente exige tempo, com o frio e o calor, a chuva e o sol, para germinar e produzir, por que motivo reclamar a realização de espiritualidade superior de minuto para outro? No ser eterno, plantemos e trabalhemos. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus. Sobra-nos, meu caro, o prazer de servir. Tornaremos a questão na primeira oportunidade. Admirado com a paciência do companheiro, segui-o sem hesitar. Então, vemos aqui nesta parte, né, que o grupo agora vai para o do plano espiritual para a Terra e encontra um espírito que prejudicava, né, que estava prejudicando determinado alcoólatra que estava encarnado. E diante dele, Jacó pensa em adiar a experiência inicialmente, né? Mas o líder do grupo, Ornelas, olha para Jacó com severidade e coloca sua mão direita na testa e o aconselha a manter a tarefa e deve ficar confiante, pois garante que o iria inspirá-lo. E Jacó assume sua responsabilidade, mantendo-se seguro e fixa o obsessor destemorosamente. Percebendo a firmeza de Jacó, o infeliz decide recolher punhos cerrados, né? Então, a atuação de Ornelas, com a colaboração magnética, reconforta Jacob e auxilia, né, a conversar com o obsessor. Este se demonstrava sarcástico no diálogo, fazia ironias, e Jacó conseguia respondendo os comentários, demonstrando fé em Deus, em si mesmo, e se apresentando a ele por querer o bem dele e daquele que ele prejudicar também, influenciando-o a manter-se alcoólatra. Jacob também diz que quer ser amigo dele e espera que ele fosse capaz de ver a luz, mas o espírito tem respostas irônicas, mas intuito por Ornelas, Jacob conseguia dar respostas voltadas para o bem, a paz e o auxílio. Depois do diálogo, aplicaram passe ao espírito encarnado que estava sendo obsedado e vivia embriagado. Depois, o obsessor passou aceitando que Jacó fizesse a prece junto a ele e também aplicasse passe nele. Jacob, na prece, pede a Deus amparo ao obsessor e ao obsedado. Ao fim, o obsessor olhou para Jacob de maneira diferente. Já não se apresentava agressivo e demonstrava mais uma disposição fraterna. Mas Jacob esperava melhores resultados. Ornelas, então, despertou Jacob dizendo: não guarde um reajustamento apressado. Devemos plantar e trabalhar. Os resultados da boa iniciativa pertencem a Deus e nos sintamos felizes pelos empenhos. Há mais um item deste capítulo para ler, mas vamos deixar para a próxima semana. E assim finalizamos nossas reflexões de hoje. Que Deus nos auxilie e nos ampare a nos fortalecermos dentro da lei do amor, da caridade e da fraternidade. Que tenhamos uma boa semana.